Fala comigo, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema importantíssimo que afeta diretamente nosso bolso, nossa vida, nossa relação interpessoal, afeta tudo, tá? Não é à toa que a gente tem uma taxa Selic hoje a 14%, inclusive ela recentemente caiu. O Banco Central decidiu por uma redução da taxa Selic 0,25, mas se a gente fizer um comparativo com o resto do mundo, 14% ao ano é um nível de juros muito alto. E aí existem vários fatores que explicam isso. Um deles é o déficit que o Brasil tem tido ano a ano pós-eleição do Lula nesse terceiro mandato. E, obviamente, a forma que a esquerda pensa a economia é muito diferente do que a direita pensa. A direita pensa de uma forma muito mais empresarial, racional, do ponto de vista de que um governo ele precisa ser austero, ele precisa ter responsabilidade do ponto de vista de sobrar dinheiro todos os anos, você tem um equilíbrio entre contas públicas, e já a esquerda acredita que você tem que fomentar o PIB, você tem que fomentar a economia, você tem que fomentar a população como um todo, através dos gastos, tá? Então hoje a gente vai escutar uma opinião muito diferente daquela que a gente gosta de escutar. Acredito que a grande parte de vocês que me acompanham aqui tem um pensamento muito parecido com o meu, mas é importante que a gente entenda o outro lado para a gente conseguir formular boas negociações, bons embates, e acho que vai ser bem legal a gente reagir a esse vídeo. Confesso que ainda não assisti, vamos assistir juntos. Vamos lá. Mais uma Ele falou vez, assim: qual a dificuldade que o colabore com a governo de gente. esquerda tem em cortar gastos efetivamente, sempre querendo transferir a conta para a Receita? Aí ele pediu opinião sobre alguns temas aqui, mas primeiro essa pergunta de. Qual que é a dificuldade que o governo de esquerda tem em cortar gastos? É que, na verdade, eles não acreditam no corte de gastos. Eles têm uma forma econômica de pensar muito diferente. Como eu expliquei, eles usam o custo governo, as medidas governo, né, de gastos, de investimentos, como uma desculpa para que a população, ela... Enfim, só que na prática a gente não vê isso acontecendo, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui o Cobori. Direcionado aí do Rony. Dificuldade do governo de esquerda tem em cortar gastos efetivamente, sempre querendo transferir a conta para a Receita. É porque, na realidade, é uma visão diferente de economia, né? Geralmente a esquerda Como tem eu uma falei. visão que o gasto público é importante. A direita tem uma visão que o gasto público pode ser menor. Né? É uma visão do papel do Estado na economia, do tamanho do Estado. Então vem com esse Uma negócio visão do... keynesiana. O governo de esquerda sempre quer dar um impulso fiscal na economia, e o governo de direita sempre quer, sem querer polarizar, né? A gente colocar as coisas nas caixinhas. Mas a pergunta dele é bem direcionada, então vou tentar responder dessa forma, né? Então, a visão do modelo econômico, Tente não ficar com raiva, tá? É importante escutarmos opiniões diversas. geralmente dos partidos que são de esquerda, é que o Estado tem um papel importante na economia. Então, cabe a ele fazer uma política fiscal mais expansionista. Não é cortar gasto, que é o que o Trump está fazendo agora, né? Quer cortar gasto, mas está querendo cortar gasto público em setores que eu falei, né? O grande capital que está lá com ele, na verdade, que é o Estado para eles, né? O Elon Musk não quer que corte os gastos que o Estado americano tem com as empresas dele. Inclusive quer que os caras vá para Marte mesmo, para ele, a SpaceX se dar bem, né? Então, geralmente é essa visão, não é que tem, não quero cortar, não. E aí vem... Só um ponto aqui, sabe o que eu acho muito louco, cara? Diz o Kobori que ele já teve uma visão muito diferente da que ele tem hoje. E eu, particularmente, tenho minhas ressalvas. Mas eu acho muito engraçado como a galera tem um efeito manada de pensamento, cara. Isso aqui para mim, é curioso. Cara, você não pode ser de esquerda e gostar de alguma coisa que o pessoal de direita gosta, ou de uma pessoa, achar que aquela pessoa ela faz alguma coisa que seja interessante. Você precisa pensar no efeito manada, todo mundo precisa pensar igual. Tipo assim, pô, tem gente que não gosta do Elon Musk e é de direita, beleza, mas se você pegar grande parte do pessoal que é de esquerda, se não for 99,9%, cara, eles acham o cara horrível e, assim, é óbvio, a gente tá fechando as pessoas, né, como se fossem de esquerda e de direita, fosse algo muito simples de denominar, mas de maneira geral, eu acho que esse pensamento meio, tipo assim, ó, todo mundo precisa pensar igual. Tipo assim, eu sou de esquerda, eu tenho que ser contra o Bolsonaro. Eu sou de direita e eu tenho que ser contra o fulano. Não é assim, cara. Tem gente que é boa de um lado, tem gente que é boa do outro. Mas enfim, vamos lá. Alguém sempre tem que criticar o Elon Musk no meio do negócio. E assim, eu não sou nossa, eu entendo de Elon Musk, sou um baita fã, não, mas eu acho que
Tem muita coisa interessante no que ele já trouxe, né? Acho que talvez muito mais interessante do que grande parte das pessoas que falam dele. Sobre o ponto da teoria econômica, o que que é o impulso fiscal? O que que é a política fiscal em governos mais progressistas? É porque tem uma coisa em teoria, principalmente na neoclássica, que tenta associar muito o que é poupança e investimento, né? Então, o que precede o investimento é a poupança. Não é a poupança, é a renda. Você só tem poupança se tiver renda. Você só tem renda se tiver criação de moeda. Tá? Aí Não começa. vai dizer que eu sou um irresponsável falando isso aqui, mas traçando do ponto de vista da teoria econômica, né? Você pode criar moeda quando você tem uma economia crescendo, produzindo. E qual que é o limite da... Se fosse colocar numa caixinha em números, né? Quanto eu posso imprimir de dinheiro? O necessário para fazer sua economia girar. É o que, teoricamente, o que sua economia crescer, você pode imprimir mais moeda. Se eu fosse resumir, não é tão simples assim. Não Mas o que eu estou mesmo. dizendo é o seguinte, para você investir, para a gente crescer a oferta, crescer tudo que a gente discutiu aqui ao longo do bate-papo hoje, eu preciso de investimento. Não está falando de investimento estatal, eu preciso A impressão de moeda, ela é colocada como grande parte dos economistas que têm uma visão mais keynesiana, é colocada como se o Estado ele fosse super responsável, ele falasse assim, ó, eu vou imprimir moeda até aqui e depois eu não vou mais imprimir, como se a gente tivesse uma casta política que pensa no país como algo de fato querendo trazer valor para a sociedade, e na verdade a gente sabe que não é assim que funciona. Então, é uma visão muito romântica da coisa. Se funcionasse, mesmo que funcionasse do ponto de vista prático, a teoria funcionasse do ponto de vista prático, ela esbarraria no ser humano e como os governos são corruptíveis. Isso é muito, de investimento. muito Ah, louco. mas para eu precisar de investimento, eu preciso de poupança. Ah, mas não tem poupança, não. Você precisa de renda. Porque é aquilo que eu falo. Quando você injeta dinheiro na economia, por isso que a teoria quantitativa monetária já caiu há muito tempo. E a crise Não subprime foi caiu. o auge da prova disso. Não Imprimiu caiu. trilhões de dólares não gera inflação. Por quê? Porque o que gera inflação Não gerou inflação. Não gerou inflação. Desde que o padrão ouro caiu de 1970 para cá, o padrão ouro, ele era. A gente tinha uma paridade entre moedas em circulação e ouro nos cofres. Desde que essa paridade ela caiu, é só você ver o gráfico de inflação. Então, emitir moeda se ingere inflação. Se você tivesse um ganho de produtividade na mesma proporção da emissão de moeda, que é o que não acontece, talvez isso seria. Talvez seria diferente, mas não é o que acontece. não é a impressão de moeda, é o gasto dela. Então, se você imprime, pegar as Tá bom, vou imprimir moeda e não vou gastar. reservas cambiais no mundo inteiro em dólar, dá mais de 20 trilhões de dólares. São 20 trilhões que estão parados. Não virou gasto. Né? Então, você imprimir dinheiro não necessariamente gera inflação. O que gera inflação é você gastar o dinheiro. Né? Que é o que E é o que a acontece. gente chama, principalmente em economia financeira, o gasto de um é a renda do outro. Quando eu gasto dinheiro, esse meu gasto é a renda de alguém. Quando eu gasto dentro da economia, é a renda de alguém. Então, o que precede a poupança é a renda, e o que precede a renda é o gasto. E o que precede o gasto é a criação de moeda. Qual a ordem disso? Né? Então, falar, mas eu só posso imprimir moeda se eu crescer a produção, crescer a riqueza do país. Talvez seja essa dúvida no cerne dele, né? Ah, joga a culpa na receita. Que quando você vê, principalmente 22, 23, agora de 24, cresceu a arrecadação do governo porque cresceu a economia. Então cresceu a receita. Teoricamente ele pode gastar mais. Ah, mas ele tem que ter um superávit primário, tem que gastar dentro das regras. E aí vem uma discussão sobre o modelo econômico. Né? Se você pegar o que está dando certo no mundo, é a China. A China não tem essa preocupação de risco fiscal. Né? Qual que é Até o quando? limite de impressão de dinheiro? Se, pelo que eu estou dizendo aqui, a criação de moeda precede o investimento. Se eu pegar na ordem, para eu investir lá na frente, eu tenho que ter poupança. Para ter poupança, tem que ter renda. Para ter renda, tem que ter gasto. Para ter gasto, eu tenho que criar moeda. Então, o que a gente, às vezes, na teoria econômica, a gente não consegue encaixar qual que é a ordem dessas coisas. Né? A China, ela cria moeda primeiro para depois isso virar investimento, seguir toda essa carreira, toda essa sequência e lá na frente virar produção, depois virar produção. Que quando vira produção, cresce a arrecadação, aumenta a arrecadação do Estado. Então, aquilo que eu falei, o problema no Brasil é que a nossa economia não é tão dinâmica assim.
tá? Mas as economias não nascem dinâmicas. Você tem que ter um período para ela se tornar dinâmica. Então, quando a gente tem uma economia extremamente desindustrializada, nossa economia não tem uma dinâmica para ajustar a oferta conforme a demanda cresce, numa velocidade que tem as economias mais dinâmicas. Então, qual a regra a gente criaria do que seria aceitável do meu nível de alavancagem, de criação de moeda? Né? Qual o nível do endividamento público? Essa é a grande questão, né? O Japão tem 240% de endividamento frente ao PIB. Mas esses exemplos são tão escrachados, cara. Qual que é o custo de dívida do Japão? Qual que é o custo de dívida do Japão? Eu te pergunto. Qual que é o custo anual de dívida do Japão? O custo anual de dívida médio do Brasil é quase 12%. 11,5%. Custo médio. O Brasil está chegando a quase 1 trilhão em dívida. E quase 1 trilhão só de pagamento de juros. Aí vem o espertinho e fala, reduz os juros então. E aí se você reduz os juros, você tira o dinheiro do Brasil. Porque se o Brasil é mais arriscado, a forma de eu trazer o dinheiro para cá é pagando mais, eu parar de pagar mais, o dinheiro sai daqui. Aí é uma bola de neve ao contrário. Aí você deixa de ter o capital vindo para cá, o câmbio fica mais caro e tudo fica mais caro e você tem o efeito da inflação. A nossa tá em 80 e não posso. Tá, por que o Japão pode e a gente não pode? Qual que é a diferença? Né? A dinâmica da economia é uma delas, que ele está dizendo. O Brasil não é tão dinâmico assim. Então, aí quando eu olho, suponho das finanças empresariais, qual que é o nível de alavancagem que uma empresa está sujeita? Quando eu estou falando de estrutura ótima de capital, né? Que existe uma proporção ideal entre capital próprio e capital terceiros. O que é estrutura ótima de capital, pessoal? É quando você chega numa conta que você coloca o valor que a empresa tem que ter de dívida frente ao que ela tem de capital próprio, para que você tenha um equilíbrio. Porque assim, ó, não sei se vocês sabem, mas toda vez que uma empresa ela pega dívida, ela consegue reduzir a alíquota de imposto dela. Porque vai ter uma linha financeira que vai reduzir o quanto que a empresa vai pagar de imposto lá na frente. Por exemplo, aqui no país a gente tem uma média de 34% das empresas grandes de pagamento de imposto. Então, se você toma a dívida de forma inteligente, você consegue reduzir o valor tributável, tá? Então, essa estrutura ótima de capital, ela traz para nós uma visão de qual é o equilíbrio entre capital próprio e capital de terceiros. A gente olha isso em avaliação de ações. Por que uma empresa pode ter 40% de capital terceiros e a outra pode ter 60%? Capacidade de gerar caixa. Não? A minha estrutura ótima de capital, ela muda conforme a minha capacidade de gerar caixa. Se eu fosse usar esse raciocínio simples quando eu olho para o Estado, qual que é a capacidade de endividamento do Estado brasileiro? Sua capacidade de gerar riqueza, de fazer a economia girar. Então, o Estado não é capaz de gerar riqueza. Quem gera riqueza são as empresas, os empresários, são os trabalhadores. O Estado só capta recurso dos outros. A criação de moeda ou emissão de dívida pública, ela tem que ter em algum momento um descasamento, porque a nossa economia não é dinâmica. É diferente, como eu dei o exemplo da economia japonesa. Às vezes ele cria moeda lá e imediatamente esse ciclo todo já foi e ele já não tem um risco fiscal, um risco financeiro. Que o risco fiscal para o Estado é o que a gente chama na empresa de risco financeiro, que é exatamente a sua capacidade de gerar caixa. Então, estou fazendo esse brainstorm mental aqui, que vai vindo na minha cabeça você falando, mas legal. Assim, vamos tentar pensar um pouquinho fora da caixa. Né? Isso é verdade. Assim, os caras já botou as regrinhas, já botou a gente dentro da caixa, a gente vai pensar sempre assim. A gente não tá nessa caixa. Aí o cara falou, não, tem que fazer isso. Tem que cortar gasto. Não, realmente tem que cortar gasto. 20 anos de PT, gente. Não pode passar de 80, não pode passar de 80. A inflação vai sair da meta, tem que subir a taxa de juros. Tem que subir a taxa de juros. Qual que é a graça de administrar um país desse jeito? Qual que é a graça? E qual que é a importância que você vê? Qual que é a graça de fazer o país dar certo? Só isso. As pessoas comerem melhor, as pessoas conseguirem se transportar melhor para o trabalho, as pessoas conseguirem dar uma educação melhor para os filhos, terem segurança. Só isso. Só que no Brasil, a gente, sei lá, essa galera ela finge que o Brasil, nossa, aqui é uma... Nossa, a gente pensa igual os caras que querem cortar gastos. A gente não corta gastos, a gente tem governos populistas, a gente tem governos do ponto de vista fiscal totalmente inconsequentes.
Uma loucura. da produtividade dentro dessas variáveis que você estava colocando. Porque se for comparar a economia brasileira, acho que entra nessa questão da dinâmica da economia, né? Se for comparar também a produtividade de um trabalhador americano, a produtividade de um trabalhador japonês, ou mesmo chinês, se a gente for olhar a brasileira, desde a década de 80, a produtividade brasileira estagnada, né? O que você enxerga dessa variável dentro dessa equação, a importância dela? Porque geralmente a gente liga a produtividade do trabalho à qualificação, né, à educação, investimento em educação. Eu acho que a gente não tem, do ponto de vista estrutural, um problema de produtividade. Inclusive os brasileiros, eles trabalham em empresas no mundo inteiro. Quando eu falo produtividade, voltando um passo de educação, né? Que a gente fala muito, tem que investir em educação, o brasileiro não é qualificado, tem que ser mais qualificado, a gente tem que investir em educação. Só que todos os trabalhadores brasileiros, todos nós que somos qualificados, vamos ficar no Brasil. A gente não tem mercado para trabalhador qualificado aqui. Todos os grandes, os melhores engenheiros vão para fora, os melhores cientistas vão para fora, os melhores cientistas vão para fora, que querem atuar na área. Obviamente, o mercado financeiro é um lugar que mais tem engenheiro, né? Quando a gente abriu a boutique de M&A lá, nossa análise, todos engenheiros, não tinha nenhum economista. Né? Talvez porque engenheiro é um pouco mais disciplinado, né? E não tem os vícios de economista, né? É mais fácil ensinar. Mas todos os investidores que a gente consegue realmente qualificar no nível mundial, benchmark mundial, eles não ficam no Brasil. Não tem emprego para eles aqui. Então, o nosso problema de produtividade não é só qualificar o trabalhador. A gente precisa ter mercado do trabalhador qualificado. E aí volta aquele passo que a gente está falando. A nossa economia ela é muito ainda primária. Né? A gente ainda vive muito de agronegócio, de commodities, que é um grande problema também. A gente fala do agronegócio, mas talvez precise de um outro programa falar sobre isso. Mas a gente não tem um problema de aumentar a produtividade no trabalho só através da qualificação. Porque os trabalhos que a gente tem aqui, talvez se a gente aumentar a qualificação dele, aumentar a produtividade dele, não vai fazer tanta diferença lá na ponta. Tem um monte de economista que vai dar um chilique escutar eu falando isso, tá? Mas essa é a minha percepção, que o nosso trabalhador, principalmente nesses setores que eu estou dizendo, primeiro a gente não tem mercado para trabalhador extremamente qualificado. A gente tem um mercado para trabalhador desqualificado, muito grande. Nossa economia ainda é muito primária. Será que melhorar a qualificação desse pessoal vai melhorar a produtividade no trabalho nesse setor da economia? Eu tenho minha... Bom, é muito legal, como eu falei no começo do vídeo, a gente escutar opiniões diferentes. Aparentemente, grande parte do que ele está falando eu não concordo. Esse final, existem coisas que são relevantes, realmente a gente tem uma dinâmica econômica mais primária, mas claramente, se conversar com várias empresas, pessoal de RH, pessoal de recrutamentos, eles trazem uma visão de quanto é difícil você trazer profissionais qualificados, assim, e isso traz muita bagagem do que é o ensino básico no Brasil, e para mim não é por falta de investimento que isso acontece, por falta de gestão correta, né, gestão pública desses investimentos. E assim, como eu falo, eu acho que o Brasil ele precisa de uma estruturação política para que as coisas andem assim. É só você comparar como as coisas acontecem no ensino dos Estados Unidos e como acontece aqui no Brasil. A gente tem um foco muito na universidade aqui. Nosso ensino médio, ensino básico, né, fundamental, ele é muito, na média, muito fraco. Enfim, é mais ou menos isso. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Esses reacts são muito bons porque tiram a gente um pouquinho da zona de conforto e é legal escutar um pouquinho uma opinião diferente do que a gente tem, senão também como é que a gente evolui, né? Tamo junto, um grande abraço, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.